Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje é através de novos filmes de guerra que vão estrear em breve. Confira todos. Aqui no canal eu estou sempre antecipando para vocês os filmes de guerra que vão estar em cartaz em breve, seja no cinema, nos canais de streaming como a Amazon ou a Netflix e também disponíveis na internet. Hoje eu vou falar de novas produções, 9 filmes no total que estarão em breve na sua tela. Confira aí. O primeiro deles é um filme sobre a Batalha de Narvik, a primeira derrota alemã na Segunda Guerra Mundial. Narvik, ou A Batalha de Narvik, é um filme de guerra norueguês que estreará no final de 2022. O filme conta as aventuras de alguns personagens durante aquela que foi a primeira derrota de Hitler na Segunda Guerra Mundial, quando, na primavera de 1940, quase 50 mil soldados de países aliados lutaram lado a lado contra os alemães, na cidade de Narvik, na Noruega. Este pequeno porto norueguês era um terminal para o embarque do valioso minério de ferro da Suécia. E de repente, e até inesperadamente, acabou na linha de fogo quando a Segunda Guerra estourou. O minério de ferro era vital para a indústria do armamento alemão. E tanto Hitler quanto Churchill estavam cientes de que quem ganhasse o minério de ferro venceria a guerra. Porém, o início da guerra na Europa parecia distante para os noruegueses. Mas os olhos do mundo já estavam em Narvik. Na noite de 9 de abril de 1940, a neutralidade da Noruega é quebrada e os soldados alemães desembarcam na cidade. O comandante entrega Narvik sem lutar, mas nem todos estão dispostos a deporem as armas. Uma companhia de 200 soldados noruegueses consegue escapar da cidade e assumem a luta contra os alemães. Entre os soldados, encontramos o jovem cabo Gunnar Toft, que recebe seu batismo de fogo na batalha contra os caçadores alpinos profissionais alemães. Em Narvik, o Royal Hotel, onde sua esposa Ingrid Toft trabalha, se transforma no quartel-general dos alemães. Seguimos então esses personagens, sabendo que da trincheira é fácil distinguir quem é amigo e quem é inimigo. Porém, na cidade o quadro é mais complicado. Um momento terrível quando a humanidade perdeu a guerra, não um dos lados, mas a humanidade, como é o slogan do filme, é mostrado no filme A Conferência. Esta é a terceira tentativa de fazer um filme a partir das anotações feitas por Adolf Eichmann e tiradas também do protocolo da própria reunião, que foi uma reunião dos altos escalões das SS nazistas e líderes civis na chamada Conferência de Wannsee, realizada em 20 de janeiro de 1942, para planejar nada menos do que a solução final da questão judaica, ou seja, o extermínio de milhões de judeus. O filme alemão, com atores alemães, é diferente das duas outras versões que tratam do mesmo assunto, exatamente por ser feita pelos alemães. O que torna este filme interessante e importante, mostrando em tempo real a conferência durante a qual 14 membros da hierarquia nazista decidiram em 85 minutos a logística e os meios para efetuar a solução final. O filme foi feito por ocasião do 80º aniversário deste evento e baseado, como eu disse, na ata da reunião, sendo filmado em locações nos locais reais onde aconteceram estes fatos sinistros. Não é à toa que o subtítulo deste filme é Quando a Humanidade Perdeu a Guerra. O filme deve estrear no final do ano, aqui no Brasil, no serviço de streaming. Die Endlösung der Judenfrage. Sie setzen sich nicht in Bewegung. Sie werden in Bewegung gesetzt. A busca de um pai ou a vontade de proteger o seu filho durante as guerras tem gerado boas histórias nos filmes de guerra. 2 novos filmes estão para estrear e você vai se emocionar com a história da busca de pai ou mãe pelo seu filho em meio à guerra. Da França vem um novo filme de guerra que deve estrear no final do ano. Trata-se do emotivo Pais e Soldados, estrelado pelo ator Omar Sy, o mesmo que fez
o clássico francês Intocáveis ou a série de sucesso Lupin. Neste filme, a história se passa durante a Primeira Guerra Mundial, quando, em 1917, Bakary Diallo se alista no exército francês para ficar com seu filho de 17 anos, Tierno, que foi recrutado contra sua vontade. Enviados para o front, eles se encontram enfrentando a guerra juntos na colônia francesa do Senegal. O filme traz uma sombra distante de O Resgate do Soldado Ryan, cuja memória emerge tanto pela alusão da ideia de salvar um jovem vulnerável, quanto pelas pausas que a história dedica a explicar os traumas e emoções dos personagens. Uma outra referência presente neste filme é outro sucesso de guerra francês, chamado Dias de Glória, onde é retratado o drama de alguns soldados argelinos incorporados ao exército francês durante a Segunda Guerra Mundial. A denúncia dos males do colonialismo constitui o cerne deste e daquele filme. A produção traz um reconhecimento dos soldados africanos que o filme liga simbolicamente à grandeza da nação francesa. Pai e Soldado é um filme com uma nobre missão, mas também marcado por contradições, ficando impregnado na nossa mente até onde o amor de um pai por seu filho pode levar um homem. E essa questão é trazida à tona em um outro filme com a mesma temática. No caso, é Uma Mãe, e nada mais forte do que o instinto maternal. Isso está muito presente no filme Rena na Guerra, ou Mães da Guerra, onde, também durante a Primeira Guerra Mundial, uma mulher se disfarça de homem para se juntar ao exército, tentando proteger seu filho, que foi convocado para lutar na Primeira Guerra Mundial. Este filme já estreou na Europa, mas ainda não chegou aqui ao Brasil. Aguardamos ansiosamente. A Netflix está apostando muito em sua nova produção de guerra, um filme alemão baseado no livro do Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front. Eu já comentei esse filme, mas não tínhamos ainda o trailer quando eu fiz o comentário no programa anterior. Agora confira as novidades e quando estreará Nada de Novo no Front. Outro filme recente alemão de guerra é a nova versão da obra de Erich Maria Remarque, Nada de Novo no Front, ou Sem Novidades, na Frente Ocidental. O filme, uma produção alemã, foi produzido por Daniel Brühl, um ator já de sucesso, que também atua no filme. A história poderosa mostra a vida angustiante e sem esperança de soldados alemães lutando nas trincheiras do campo de batalha da Primeira Guerra Mundial, principalmente através dos olhos de um jovem comum chamado Paul Baumer, que começa a guerra como um idealista patriótico, mas logo se torna desgastado pela luta e pela violência. As almas dos soldados acabam sendo drenadas de seus corpos quando o choque e a sobrevivência tomam conta de tudo que já foi humano. Nada mais atual para este filme, que deve estrear em novembro na Netflix aqui no Brasil. Nós vivemos tempos de guerra. A guerra da Ucrânia está aí e preocupa todo mundo. Mas já tem um filme novo sobre o confronto entre ucranianos e russos, ainda em 2014. O filme é inspirado numa história verídica e tem recebido elogios da crítica. Baseado em uma história real e produzido em 2021, antes da invasão russa na Ucrânia em 2022, a história se passa durante a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014. O personagem principal, Raven, é um professor de física na região de Donbass, na Ucrânia, e sofre uma tragédia familiar nas mãos de tropas invasoras russas. Ele então se junta ao exército como um atirador, determinado a se vingar e defender o futuro de seu país. A história foi escrita por Mykola Voronin, um sniper na vida real, cuja história é retratada neste filme. E conta também com cerca de 100 membros das Forças Armadas Ucranianas e da Guarda Nacional que atuam no elenco de apoio da história. E estes militares que trabalharam no filme hoje estão na linha de frente lutando contra os russos. O próprio autor da história, Mykola Voronin, também está lutando atualmente na frente de batalha. As cenas do filme são muito bem feitas e a história pinta um quadro sombrio da guerra, onde não há nada brilhante ou puramente heróico. São homens matando homens em condições sombrias, como é a própria guerra. Um filme importante de se ver nestes tempos também sombrios.
A morte de Adolf Hitler foi abordada num filme recente chamado Burial, ou seja, funeral. E esse tema gerou um outro programa aqui no canal onde eu comento tanto da morte de Hitler quanto do filme novo. Mas confira o trailer deste filme que estará chegando em breve no seu canal de streaming. O fantasma de Adolf Hitler, o maior ditador da história, continua presente neste filme, Burial, ou seja, o enterro. Uma história que se passa durante o final da Segunda Guerra Mundial sobre uma tropa russa encarregada de entregar o corpo de Adolf Hitler a Joseph Stalin, movendo-se pela Alemanha de Berlim a Moscou, enquanto combatem a resistência local, os chamados lobisomens nazistas. A tropa russa, comandada por Brana Vasileyeva, uma oficial de inteligência, atravessa o território considerado ainda inimigo e lidera seus companheiros em uma luta decisiva para garantir que sua carga importante não caia na mão daqueles que ainda veneram o líder nazista. Uma história interessante que deve chegar no final do ano nos canais de streaming aqui no Brasil. O diretor Christopher Nolan nos deu grandes produções e um belo filme de guerra, o Dunkirk. Agora ele se aventura novamente na trilha da guerra, contando a história do pai da bomba atômica, Oppenheimer. O filme promete. O próximo filme do diretor Christopher Nolan, diretor, por exemplo, de Interestelar ou de Dunkirk, é uma biografia de Robert Oppenheimer, ninguém menos do que o pai da bomba atômica. O filme, previsto para o início de 2023, acompanha o físico e teórico Oppenheimer, gerente do laboratório de Los Alamos durante o projeto Manhattan, e as suas contribuições que levaram à criação da bomba atômica. Oppenheimer foi uma das figuras icônicas do século XX, um físico brilhante que liderou o esforço para construir a bomba atômica para seu país em tempos de guerra, e mais tarde se viu confrontado com as consequências morais do progresso científico. O filme conta com um grande elenco, com nomes como Cillian Murphy, no papel de Oppenheimer, Robert Downey Jr., Matt Damon e Emily Blunt, entre tantos outros. Com certeza, um dos filmes mais aguardados nessa nova temporada de filmes de guerra. Now I am become death, the destroyer of worlds. E estreando em breve no seu canal de streaming, está o filme Devotion, que se passa durante a Guerra da Coreia e é uma história real. Aqui no canal já tem um programa específico sobre essa história, mas confira novamente o trailer do Devotion, que com certeza será um dos campeões de audiência nos canais de streaming para o final do ano. No espírito do sucesso Unbroken, Invencível, chega um novo filme este final de ano nos canais de streaming. Trata-se da história inspiradora da dupla de aviação mais famosa da Marinha dos Estados Unidos, o tenente Tom Hudner e Jesse Brown, dois pilotos durante a Guerra da Coreia. O filme, que nós já abordamos aqui no canal, chama-se Devotion, abordando um ponto crítico da Guerra da Coreia, à medida em que a fúria da luta aumenta e os fuzileiros navais são encurralados no reservatório de Chosin. Os dois pilotos, Tom e Jesse, voam para tentar salvá-los. E quando um dos dois é abatido atrás das linhas inimigas e preso em seu avião, o outro enfrenta uma escolha impensável: assistir o amigo morrer ou tentar a missão de resgate de um homem só, mais audacioso da história. Esta história real e inspiradora certamente gerou um filme muito bom. Aguardemos. Ready, set, hit! Bom, agora, depois de conferir os trailers e os lançamentos deste final de ano de 2022, espero que você, assim como eu, esteja ansioso para assisti-los. Sem sombra de dúvida, vai gerar mais comentários aqui no canal. Espero que você tenha gostado e, se gostou, não esqueça, dê o like no vídeo, deixe o seu comentário e se inscreva no canal se não estiver inscrito. E eu volto logo com mais histórias de guerra. Até mais!